Boa tarde, meus amigos. Vamos conversar hoje um pouco sobre a síndrome dos ovários policísticos, também conhecida como SOP ou síndrome de Stein-Leventhal. Sabe-se hoje que a síndrome dos ovários policísticos é uma doença multifatorial, ou seja, é uma doença que tem a sua conotação funcional e a sua conotação metabólica, porque muitas vezes ela associa-se à infertilidade, bem como pode se associar a outras doenças, como diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, alterações da tireoide, bem como hiperprolactinemia, sem tumoração hipofisária. Na sua fisiopatologia, a gente geralmente tem um aumento da fração do hormônio LH e uma baixa do FSH, e além da intolerância à insulina. Essa doença provoca o quê? As suas características são basicamente três: anovulação, ovários policísticos e hiperandrogenismo. O que é que acontece com isso? Essa anovulação geralmente leva a que a paciente não tenha menstruações por longos períodos. Considera-se que pode-se clinicamente desconfiar dessa doença quando a paciente passa pelo menos 3 meses seguidos sem menstruar ou tem menos de 9 ciclos durante um ano. Essa paciente, muitas vezes, ela tem características físicas, como aumento de pelos, que se chama hirsutismo, e muitas vezes pode ter verdadeiros sinais de virilização. O importante nisso é a gente ver que caracteriza-se basicamente por essas três situações: anovulação, ovários policísticos e hiperandrogenismo. Na junção de dois desses achados, você teria o que? Já como caracterizar a síndrome. O diagnóstico é basicamente clínico, então é importante a história da paciente e o exame de ultrassonografia e de laboratório para comprovar as três situações. A ultrassonografia tem um papel importantíssimo no diagnóstico do aspecto dos ovários, se eles têm aquelas características para serem chamados de micropolicísticos, ou como eu prefiro chamá-los, de polimicrofoliculares. O diagnóstico por ultrassom passou por 3 fases evolutivas. A primeira no Consenso de Roterdã, em 2003, quando se passou a se considerar ovários como micropolicísticos, quando eles tinham mais de 12 folículos com diâmetros entre 2 milímetros e 9 milímetros, ou um volume ovariano acima de 10 centímetros cúbicos. Só que esse conceito foi revisto em 2012. E então, nessa revisão, o que se notou é que, se você passasse a chamar de ovários micropolicísticos aqueles ovários com 12 folículos ou mais, eles colocavam muita gente que tinha esses 12 folículos e não tinham a síndrome. Então, o número de pessoas que tinham diagnóstico falsamente positivos era muito alto. Então, o conceito foi revisado e passou-se a considerar como tendo ovários micropolicísticos aquelas pacientes que tinham ovários com mais de 25 folículos naquelas condições e o volume é maior que 10 centímetros cúbicos. Novamente, em 2018, isso foi revisto. Por quê? Porque aí, com esses 25 folículos, já estava se dando diagnóstico a menos. Estava acontecendo o contrário. E o que prevalece hoje são ovários que têm 20 ou mais folículos no seu interior, com tamanho entre 2 a 9 milímetros, e o volume maior ou igual a 10 centímetros cúbicos. Muito bem. Então, com isso, a gente sabe também que não precisam ser os 2 ovários que tenham isso. Basta que um ovário tenha
para que a gente considere esse ovário como polimicrofolicular e se junto com um daqueles outros aspectos de que se tenha um hiperandrogenismo ou sinais de amenorreia, então caracterizaria a síndrome. É importante dizer esse problema na adolescência. Por quê? Na adolescência é muito comum que as mulheres tenham períodos de anovulação e amenorreia, sem que caracterize essa síndrome. Então, segundo os estudos europeus, não se deve falar em ovários micropolicísticos antes de 8 anos que tenham se passado da menarca. No Brasil, tem se considerado apenas 3 anos. Isso não se tem ainda um consenso de qual o melhor conceito. E então, com isso, dado o diagnóstico, o médico passará a fazer um tratamento. Porque essa síndrome tem como grande característica a dificuldade que essas pacientes têm de engravidar. Elas realmente, porque não ovulam, então, logicamente, têm uma dificuldade enorme de engravidar. Então, o médico tem que atuar para fazer seu tratamento adequado e resolver o problema. É isso que eu tinha para dizer a vocês hoje. Boa tarde e até breve.